Como deixar de ser a sua maior adversária. Olá, Mariluz aqui falando. Sou psicóloga clínica, trabalho com saúde mental e relacionamentos. E eu quero que você sente confortavelmente aí, ou na sua poltroninha, na sua cadeira, na sua cama, e vamos bater um papo sincero, um pouquinho mais demorado, sobre autoconhecimento. Na realidade, sobre os 3 As. Já ouviu falar dos 3 As? Eles estão no meu e-book, no Se Cuida. Inclusive, vou deixar aí no link para você que quiser adquirir. Ele é curto e ele traz um monte de informações super preciosas para a gente aprender a olhar mais para a gente e se cuidar, tá? Então, começando depois da propagandinha básica, como que a gente pode deixar de ser nossa própria adversária? O primeiro passo é reconhecer se estamos nos atrapalhando. Então, você tem padrões de repetição nos seus relacionamentos, ou no trabalho, ou em situações da sua vida cotidiana? O que são padrões de repetições? São coisas que acontecem mais ou menos do mesmo jeito. Então, as relações acabam mais ou menos pelos mesmos motivos. Eu sou demitida ou não consigo o emprego mais ou menos da mesma forma, né? Dentro das relações, eu também fico repetindo ali comportamentos. Então, se você percebe alguns padrões de repetições na sua vida, talvez não seja o universo te punindo. Talvez você esteja jogando contra você mesma e se comportando como sua própria adversária. Então, uma coisa que é muito importante a gente saber e entender é primeiro identificar esses padrões. A partir do momento que eu identifiquei um padrão, aí eu vou precisar escolher como lidar com isso. E uma das coisas que faz com que a gente repita os padrões são as nossas crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São as ideias, eu brinco que são regras aleatórias que a gente colocou pra gente mesmo. Nunca confie na menina que anda de rosa. Sabe essas coisas? Nunca confie no cara que pisca demais. A gente vai criando regras aleatórias para se proteger como mecanismo de defesa para a gente não se machucar. E aí essas crenças limitantes se tornam regras profundas dentro de nós e depois a gente não consegue mais arrancar e muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso. Não tem como a gente quebrar padrões e deixar de trabalhar contra a gente mesmo, deixar da gente ser nossa própria adversária, se a gente não reconhecer tudo isso. E aí aquilo que eu falei no começo sobre os 3 As se tornam apropriados, que estão no e-book Se Cuida. Qual que é a proposta dos 3 As? A proposta dos 3 As justamente é a gente trabalhar o autoconhecimento como essa primeira etapa fundamental para a gente quebrar crenças e padrões repetitivos e limitantes que dificultam com que a gente alcance os objetivos que a gente tem. Então, o primeiro passo é se conhecer profundamente, mas é dar aquele mergulho dentro de você mesma. E se conhecer significa, obviamente, olhar coisas muito legais que você vai adorar e coisas muito ruins que fazem parte, inclusive, desses padrões. Nem sempre se conhecer é fácil, mas é uma alternativa muito importante para a gente começar a trabalhar a nosso favor e não contra nós. Depois que a gente se conhece, muito provavelmente teremos que exercitar o segundo A, que é o quê? A autocompaixão. A autocompaixão nada mais é a gente aprender como se perdoar, olhar para aqueles nossos pontos mais vulneráveis, aquilo que a gente não é tão boa, não faz tão bem, com aquele comportamento que a gente tem um pouco de vergonha, sabe aquela vergonhinha alheia? Esse comportamento. E a gente pegar isso e falar, respirar fundo e dizer, tá bom, Mariana, você faz isso, você é assim ou está assim, hoje é essa maneira que você consegue lidar, mas eu te acolho, eu te perdoo. Ser generosa, ser compassiva, ter autocompaixão é muito importante, até porque, principalmente nos relacionamentos, se eu não sei como me perdoar e me acolher, eu vou ser extremamente julgadora com o outro sempre. E você já viu alguma relação de algum tipo, onde tem aquele excesso de julgamento e cobrança funcional dar certo? Não funciona com a gente, também não vai funcionar com o outro. E a gente precisa lembrar que a gente dá aquilo que a gente tem. Então, cuidado com esse excesso de julgamento, de moralidade, de se colocar acima do bem e do mal. Cuidado, tá? Então, autocompaixão é o segundo A que precisa ser trabalhado. Ele vem logo depois do autoconhecimento, porque quando eu fiz esse processo de mergulhar, eu vou encontrar coisas que serão difíceis de aceitar. Então, eu preciso trabalhar nessa etapa. E aí, eu chego no último A, que é o autocuidado. No autocuidado, quando eu tô gostando de mim, fazendo coisas pra mim, olhando pra mim e me amando, é o tempo propício que eu com certeza vou deixar de ser minha inimiga, vou deixar de me atrapalhar e vou pensar melhor nas situações que
estão acontecendo, nas escolhas que a vida está colocando para mim e vou fazer coisas de forma mais assertiva, mais cuidadosas, mais amorosas, não só comigo, mas também com o outro. Lembrando que aqui essa dinâmica não funciona só para relacionamentos, tá? Ser adversária de si mesmo pode ser em outras situações, de trabalho, com a família, com amigos, com relacionamentos amorosos. Então, assim, se você entendeu que você consegue aplicar os 3 As na sua vida, eu quero que você me conte aqui nos comentários como é que você tem exercitado isso. Primeira vez que ouviu falar nisso, mas você é a pessoa que percebeu que está trabalhando contra si mesma, deixa aqui nos comentários também, vamos bater um papo. E claro, espalhe esse conteúdo para todo mundo, pega esse link e joga lá naquele grupo da família. Tem um monte de gente ali que está trabalhando contra si, que você percebe? Joga lá. Só uma última coisa, importantíssima para eu não esquecer. Esse processo ele pode ser muito desafiador para ser feito sozinho. Então lembra, você sempre pode pedir ajuda de um profissional de saúde mental, buscar psicoterapia para se conhecer mais, para se amar mais e com certeza para se cuidar mais. Agora sim, deixa tudo nos comentários, compartilha com todo mundo. Não esquece, obviamente, de me seguir e ativar o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu colocar um conteúdo você vai ser avisada. Combinado? Um abraço, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.